O programa Os Pingos nos Is conseguiu com exclusividade uma carta escrita hoje pelo ex-deputado Roberto Jefferson. Desde o último dia 13, o presidente do PTB está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro, a pedido da Polícia Federal. Jefferson é suspeito de integrar uma suposta organização criminosa digital para atacar a democracia. O texto tem o seguinte título: Reflexões de um preso político e data de 25 de agosto de 2021. Roberto Jefferson escreveu o seguinte: a elite tecnocrática nomeada e vitalícia destruiu a crença de nosso povo na democracia. Qual o principal sentimento, a principal convicção, a principal certeza de fidúcio e confiança no regime da lei e da ordem? A correta, diligente e honesta aplicação da lei. Essa é a garantia da existência da justiça e sua aplicação. Segurança jurídica, igualdade, igualdade. O orgulho causado de brios e felicidades do povo brasileiro decorreu de saber que os poderosos foram alcançados pela espada da justiça. A Operação Lava Jato e suas consequências gerou expectativas, mais convicções de que todos são iguais perante a lei. Orgulho, igualdade perante a lei. Políticos, juízes e empresários corruptos sendo presos e condenados à prisão e obrigados a devolver o fruto do mal feito. A papuda virou pensão dos papudos. Houve um momento de absoluta fé na lei e na ordem democrática, até que forças satanistas, empalmadas pela sedução dos corruptores sino-comunistas, apacentou o ninho mórbido dos urubus. Os urubus abomináveis que têm se balqueteado com o pão de sangue do nosso povo e saciado sua sede voraz de poder com as lágrimas de frustração das famílias cristãs do Brasil. Os abutres traíram o povo honrado da pátria amada. Anularam, isso mesmo, anularam as sentenças e condenações dos poderosos apanhados na Lava Jato. Soltaram os corruptos, destruíram no coração de nossa gente o credo na justiça. O que dizer a nossos filhos? O quê? Traíram a boa-fé do povo, acumpliciaram-se aos gatunos, desonraram a sagrada balança e a varonil espada. O que dizer a nossos filhos e netos? Basta, há que haver um ponto final a esse estado tenatológico de monstruosidades jurídicas. Chourubus, vocês traíram o povo do Brasil, traíram a nossa nação, traíram a pátria amada, escarneceram do Espírito Santo, pois desfraudaram a nossa fé. Supremo ao povo, 7 de setembro rugirá a nossa indignação. Chourubus vão pousar noutra comarca. Assinado Roberto Jefferson. Zé Maria. Olha, o ex-deputado Roberto Jefferson pagou um preço muito alto, um preço muito caro, mas denunciou e mostrou as vísceras, a podridão do governo do PT, em que ele participou algumas vezes, e por isso ele foi cassado, foi preso, mas em nome disso ele sustentou um processo muito importante, primeiro na Câmara dos Deputados, durante a CPI, e depois no Supremo Tribunal Federal com o processo mensalão. Ele foi leal ao PT nos tempos do acordo no Congresso Nacional. O PT não foi leal ao Roberto Jefferson e ao PTB. O colocou na fogueira com o objetivo de reduzir a liderança dele no PTB ou até implicá-lo em atos de corrupção através de uma filmagem de um funcionário do Correio recebendo um maço de dinheiro. Ali foi a origem do processo chamado mensalão, inicialmente em CPI, no Congresso Nacional, e depois no Supremo Tribunal Federal. Ele faz um desabafo e expressa o que a população brasileira pensa. É verdade. Todos acreditaram que grandes empresários, donos de grandes empreiteiras, que sempre mandaram no Brasil, indiretamente através dos empregados no Congresso Nacional e nos palácios, nos estados e no Palácio do Planalto, né, estavam na cadeia, junto com líderes e presidentes de partidos políticos. E isso tudo foi colocado para o alto, jogado fora pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que permitiu não só a saída da cadeia do ex-presidente Lula, que foi indicado como o grande artífice desse governo corrupto, né? Mas também, principalmente, o colocou na condição de elegível. Agora, vejam que condição está o Brasil comandado pela Justiça. Pode ser, não é ainda, mas pode ser, pelo que estão tramando, que Lula fique elegível e o presidente Jair Bolsonaro inelegível. Como não ficar numa situação que o Roberto Jefferson está, de revolta
exatamente diante dessa situação. Então, de novo, ele está pagando um preço alto por falar a verdade e mostrar as mazelas do poder que ele conhece por dentro. Ana. Vitor, antes de falar sobre o Roberto Jefferson, dizer que o pessoal aí nas redes sociais, o pessoal não dorme no ponto, não. Já lançaram uma hashtag aqui, hashtag abre o perfil Pacheco. As pessoas pedindo exatamente que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abra suas redes sociais para que as pessoas possam falar com ele, né? Colocar aí as suas preocupações, os seus pedidos e ter uma comunicação mais direta com o presidente de uma das casas do povo. Então, o pessoal já começou, a hashtag abre o perfil Pacheco já está tomando conta aí do Twitter. Em relação ao Roberto Jefferson, nós podemos muito bem, como a gente sempre fala aqui, discordar da maneira como ele fez o vídeo, assim como o deputado Daniel Silveira. A gente pode discordar do conteúdo, da maneira como foi feita. Agora, nós aqui temos sempre que defender princípios e não apenas pessoas. Eu acho que é por isso que o 7 de setembro, tanta gente, principalmente a alta cúpula aí do PT, tanta gente está com medo dessa manifestação, porque tem muita gente que não é bolsonarista, que não votou no presidente Jair Bolsonaro e que está indo para as ruas no 7 de setembro com medo do que estão fazendo com a nossa liberdade. E Roberto Jefferson é mais um ponto aí dentro desse cerceamento das nossas liberdades, e não apenas isso, dentro das inconstitucionalidades que o Supremo Tribunal Federal vem colocando aí quase que diariamente na nossa vida, né? Uma prisão de ofício, uma prisão a uma pessoa que não tem foro privilegiado, ou seja, não seria jamais competência do Supremo Tribunal Federal prender de ofício, quanto mais um cidadão aí que não tem o foro privilegiado. No caso do deputado Daniel Silveira, o oposto, né? O deputado protegido com foro privilegiado tem a sua prerrogativa de julgamento ali, os seus pares na Câmara, e, no entanto, tudo isso foi desobedecido. Ou seja, Roberto Jefferson e deputado Daniel Silveira são presos políticos, sim. Muito grave que nós estamos vivendo. Eu espero que o 7 de setembro seja uma manifestação muito significativa. É preciso que o povo dê a sua resposta aí às ruas. E lembrando também, né, apenas puxando o nosso outro assunto sobre o José Dirceu com medo, né, do vandalismo do 7 de setembro, ele não falou nada, não deu nenhuma declaração oficial ou não oficial quando o MST vandalizou o prédio da ministra Carmen Lúcia, pichando ali, né, de vermelho, não apenas o prédio, mas a rua também. Nós não ouvimos nenhuma declaração, e basta o nosso ouvinte, o nosso espectador, entrar nas ferramentas de busca e colocar ali fotos MST, invasão fazendas. Aí vocês vão ver o que é vandalismo, atrocidade, a matança de animais que o MST, que é um braço do Partido dos Trabalhadores, o que eles promovem nessas invasões. É muito mais do que vandalismo, é maldade pura e, no entanto, isso nunca houve absolutamente nenhuma preocupação por parte de José Dirceu ou de qualquer outro aí, nome grande, de cacique grande do Partido dos Trabalhadores. Mais uma vez, Vitor, a gente vai ter que ser repetitivo até o dia 7, porque o dia 7 nós precisamos aí declarar uma outra independência, uma independência da ditadura do judiciário, e sempre enaltecendo que o único norte possível é a Constituição, essa que esses ministros não estão respeitando mais. É preciso lembrar que a nossa Constituição está acima de todos eles. Roberto Jefferson, nós temos no Brasil 2 presos políticos. O Lula, que tratou a socos e pontapés aí vários artigos do Código Penal, era um preso comum. Foi um preso comum e merecia continuar sendo, mas está em liberdade graças ao Supremo. O Roberto Jefferson e o deputado Daniel Silveira, eles cometeram o quê? Crimes de pensamento? Isso não existe. No Brasil, na legislação brasileira, isso não está previsto.
Né? Não, esses crimes de pensamento, eles só podem ser praticados se eles se enquadrarem nos crimes contra a honra. Injúria, calúnia e difamação. Ponto. Ponto. Se você não pode ser condenado por ter violado uma lei que não existe. Não existe. Então, em algum lugar está escrito aí que você não pode ofender ministro do Supremo, você não pode magoar ministro do Supremo, atentar contra a imagem deles. Existe isso? Não. Pois bem, se você condena alguém por crime de pensamento, você tem preso político. Só há preso político em regime que tem uma deformação ditatorial. O Brasil não é uma ditadura clássica, mas está sob o controle tirânico do Supremo, que infunde medo, como diz o senador Lazier Martins. São senadores que têm uma capivara assustadora, eles têm medo de que ela chegue ao Supremo e eles sejam julgados. Começa por aí. Eles estão querendo também fazer uma aliança contra o presidente Bolsonaro. Agora, por muito menos, o juiz Sérgio Moro foi declarado parcial. O que se espera de um tribunal como o Supremo, que manda, como lembrou bem, como nós discutimos ontem esse assunto, e foi bem lembrado pelo senador Lazier, como é que pode um tribunal ser considerado imparcial se ele provoca o chefe do Poder Executivo com mais de 130 ações que, ora, configuram um ultimato, tem 5 dias para responder tal coisa, tem tantas horas para explicar tal coisa. Ora, interferem nas atribuições de outro poder, não pode cobrar o dinheiro que o Goiás deve, por exemplo. Ora, estabelecem normas aí que o Supremo não tem poderes para instituir, por exemplo, o presidente da República não vai cuidar do combate à pandemia de coronavírus. Quem cuida disso é prefeito e governador. E depois, eles dizem que não, o presidente da República merece ser julgado pelo que fez durante a pandemia. Ele foi impedido de fazer o que queria. Tá? Um dia essa história vai ser escrita, tá? Saberemos toda a verdade dessa história. Tá? O fato, parece um fato menor, o fato de ter sido recomendada agora a 3ª dose de vacina já é um aviso à turma da ciência, né? Nós só agimos, a turma da CPI, só agimos em nome da ciência e tal. A ciência muda, está mudando, né? 2 doses não bastam mais, até recentemente bastavam. Isso deveria ser um sinal aos sensatos. Como eles não têm sensatez, eles são imprudentes, né? Os autoritários, os que acham que vão ganhar pelo medo, os que jogam todas as fake news possíveis para dizer que os outros que divulgam fake news, esses ainda vão aprender e o julgamento da história não demora tanto não. Tanto não, eles serão punidos ainda vivos politicamente e isso vai apressar a morte política em vida.